Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um Poder Entrevista. O convidado de hoje é o Carlos Caval. Ele é diretor do Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional. Ele veio conversar com a gente sobre como andam as contas públicas em meio à pandemia de Covid-19. Olá Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, um prazer estar aqui hoje no Poder 360. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre o orçamento de 2021. O texto foi aprovado há poucos dias pelo Congresso Nacional, só que vem recebendo diversas críticas. Para quem não acompanhou o assunto, o que está errado no texto? Bom, é uma situação de fato insólita, porque no trâmite do orçamento, quando ele estava sendo negociado, havia aparentemente um compromisso do governo de elevar o volume de execução das emendas parlamentares, né? Só para situar a questão, as emendas parlamentares, elas nos últimos anos vinham ocorrendo num montante aí em torno de 15, 16, 17 bilhões, um valor já bastante expressivo, né? Esse acordo aparentemente elevaria as emendas para um valor mais próximo de 30 bilhões, né? Mas quando o relator apresentou o seu parecer, que foi votado e aprovado, esse valor subiu para 48 bilhões de reais, né? Como nós temos um espaço em 2021 para a realização de gastos pequeno, frente ao fato já conhecido, né, que as despesas obrigatórias no Brasil, elas são 93, 94% do total da despesa primária, isso acabou gerando a necessidade de que, dado o teto de gasto, houvesse uma revisão para baixo nas despesas obrigatórias, nas despesas de previdência social, nas despesas de seguro-desemprego, abono salarial, enfim, aquelas que, como o próprio nome já diz, não podem deixar de ser executadas até por determinação constitucional, né? Então, o que acabou acontecendo é que nós temos um orçamento aprovado que ele é, nos termos do Ministério da Economia, inexequível, porque para que você pudesse realizar as despesas obrigatórias, né, e o montante de emendas parlamentares lá definido, e é o triplo daquilo que vinha sendo feito em anos anteriores, você teria que, no final, paralisar a máquina pública, fazer o chamado shutdown, né, da máquina pública, em plena pandemia da Covid-19. Né? Além disso, há o aspecto da aparente ilegalidade dessa ação, né, que deverá ser apreciada aí proximamente, ao que se acredita, pelo Tribunal de Contas da União. Qual é a solução para esse imbróglio todo? É haver o veto presidencial a esse volume excessivo de emendas, né? Vamos lembrar que o programa Bolsa Família, ele, que é um programa que atinge milhões de brasileiros, fundamental, ele envolve recursos de cerca de 30 bilhões de reais por ano, né? O auxílio emergencial, que foi agora renovado até por dispositivo da PEC emergencial, aprovado em março, é de 44 bilhões de reais, né? E a gente está falando de emendas parlamentares num valor superior a essas duas rubricas, de 48 bilhões de reais, o triplo do que costumava ser feito, né? Então, a solução seria haver o veto dessas emendas, né, excedentes, e o envio de um projeto de lei de forma a recompor as despesas obrigatórias, porque as despesas obrigatórias no orçamento elas estão abaixo daquilo que os parâmetros técnicos que a Secretaria de Orçamento e Finanças, a Secretaria do Tesouro Nacional, né, defendem para que se cumpra as determinações constitucionais, né? A briga que está ocorrendo agora nesse momento é
sobre como resolver um problema criado pelo Congresso que, importante deixar claro, não foi para gastar mais com a pandemia, não foi para comprar mais vacinas, não foi para resolver problemas de suprimento de oxigênio, não foi para aumentar vagas em UTIs, foi para expandir gasto de característica eleitoral, visando as eleições de 2022. Caval, o governo agora está querendo fazer um corte, só que a cifra ainda não foi definida. O Congresso já sinalizou que pode cortar entre 10 a 13 bilhões dessas emendas. O senhor acha que isso seria suficiente? Qual seria um valor aceitável? Olha, o mínimo funcionamento da máquina pública, né, é estimado pelo próprio governo em cerca de 70 bilhões. Isso sugere que esse corte em emendas ele deveria ser da casa de 15 a 20 bilhões. Tá? O fato de estar se aceitando já um corte na faixa de 13 bilhões, enfim, tal como noticiado pela mídia, já aproxima esse corte do valor que seria, vamos dizer, o mínimo necessário para o funcionamento da máquina pública. Né? Mas ainda é insuficiente. O ministro Paulo Guedes falou entre 10 e 15 bilhões que estariam sendo negociados com o Congresso. Ou seja, o governo ficaria no limite para poder fazer o funcionamento da máquina pública. Exatamente. Ele ficaria no limite aí perto dos 70 bilhões. Né? Esse número, no ano passado, ele foi cerca de 80 bilhões. Tá? Então já faríamos aí uma redução importante, né, de mais de 10% em relação ao que foi no ano passado, mas há algumas eficiências, né, no gasto público, especialmente aquelas ligadas à pandemia, o custeio da máquina por conta de home office, redução do número de viagens, enfim. Então, estima-se que 70 bilhões seja possível. Talvez, olhando no limite, seria necessário fazer um contingenciamento, mesmo que haja esse corte de 15 bilhões? Sim, é necessário fazer o contingenciamento, porque, dado que há uma incerteza com relação ao volume das despesas obrigatórias, você sempre vai ter que fazer algum contingenciamento. A gente sabe que o orçamento fez foi projetar despesas obrigatórias de forma irrealista, né? Então elas precisam ser readequadas. Agora, sempre a gente está falando que o orçamento ele sempre trabalha com previsão, né? Então você tem que sempre fazer algum tipo de contingenciamento para ter alguma segurança, alguma margem de manobra, né? Caso as despesas obrigatórias venham a ocorrer num nível superior ao estimado. Uhum. Neste caso, alguns congressistas são contra o veto presidencial. O ministro Paulo Guedes já citou um veto integral, só que essa hipótese não teve uma boa aceitação. E agora ao estudo de um veto parcial. Só que alguns integrantes do Congresso defendem que esse remanejamento, cancelamento de emendas, seja feito apenas pelo relator, que o presidente sancione o texto da forma como ele foi aprovado e depois algumas despesas sejam canceladas pelo relator. No caso, seria uma hipótese permitida em mudanças que foram feitas no texto do orçamento. Só que já a equipe econômica acha que isso pode deixar o presidente numa zona cinzenta para possível ser acusado de possível crime de responsabilidade e tudo mais. O que o senhor acha disso? Então, eu acho que sim, de fato, né, a sanção do orçamento sem os vetos atinentes a esses pontos que estamos discutindo deixa, sim, o presidente da República vulnerável, né, a crime de responsabilidade. Né?
a hipótese do relator cancelar emendas antes da sanção presidencial também é um trâmite, vamos dizer, do ponto de vista regimental, inédito, né? Não há precedente de você aprovar algo que vai para a sanção presidencial e, nesse período, né, prévio à sanção, esse texto ser alterado, né? Outra hipótese que está sendo levantada pelos líderes no Congresso, aparentemente o presidente Arthur Lira, é que você sancione a lei tal como ela está e depois você faça um outro projeto de lei para modificá-la, né? Mas há a preocupação, né, do governo de que a mera sanção, né, já configure crime de responsabilidade, inclusive porque depois não há garantia que o Congresso vá aprovar, né, a posteriori uma lei que corrija os vícios, né, já existentes. Então, é um procedimento, aliás, bastante normal, né, que no trâmite da legislação no Congresso, muitas vezes o presidente da República é levado a vetar determinados dispositivos por insegurança jurídica e, na sequência, você, via acordo, né, envia um projeto de lei ou uma medida provisória, nesse caso não pode ser medida provisória, mas, enfim, um projeto de lei, corrigindo o vício daquele texto aprovado, né? Então, não é uma solução nem complexa, nem inédita, mas existe, evidentemente, uma resistência política na medida em que haverá o cancelamento de um volume bastante expressivo de emendas, né? E ao mesmo tempo, né, vai ficar implícito o reconhecimento de que o Congresso aprovou algo que é ilegal, né? Ilegal e, a meu ver, imoral, porque você está em plena pandemia, né, privilegiando de uma forma excessiva, né, gastos ligados ao ciclo eleitoral, enquanto o país está vivendo a sua maior crise humanitária, talvez de sua história, né? Então, urge, de fato, corrigir, né, essa aberração que foi aprovada pelo Congresso, do ponto de vista legal e do ponto de vista moral. Uhum. Só que esse orçamento ele foi debatido ao longo de meses com o governo e com o Congresso. O senhor acha que o governo, de certa forma, foi omisso ou conivente com essas manobras fiscais? Olha, isso provavelmente vai ser objeto de apuração pelo Tribunal de Contas da União, que já, ou que, segundo noticiado, pretende fazer diligências, né, para entender o que ocorreu nesse trâmite e qual foi, inclusive, a responsabilidade do governo, tá? Não cabe a nós agora tecer, né, conjecturas sobre quem errou, quando que errou, né, se todos erraram ao mesmo tempo, né, e sim entender que a gente está numa situação muito grave da história do país e nós estamos com esse impasse político que está comprometendo, né, agendas de reformas, enfim, a própria capacidade do governo, né, no Congresso se focar também em medidas ligadas à pandemia. Por exemplo, né, se discute aí a retomada do programa de redução de jornada, né, o chamado BEM, e essa discussão não pode avançar enquanto não tiver resolvido esse impasse orçamentário. Então, a gente está prejudicando, né, a vida de pessoas que precisam, né, que o Congresso se volte para as prioridades nacionais. A gente está gerando incerteza, né, nos mercados financeiros, está prejudicando a retomada da economia em função de uma questão que meramente envolve o interesse político-eleitoral do governo e do Congresso, e o que é bastante triste. Na sua avaliação, quais outros efeitos esse atraso no orçamento também está provocando no dia a dia da máquina pública? Algum risco do governo não conseguir pagar parte dos salários nos próximos meses? Porque o orçamento era para ser aprovado em dezembro do ano passado.
chegamos em abril e ele ainda não foi sancionado. O governo tem até o dia 22. Ou seja, essa disputa ainda pode ficar por mais alguns dias. Há regras que disciplinam, né, o gasto possível quando o orçamento não é aprovado antes do início do exercício, né? Há aquela regra do 1/12, né, de execução. Obviamente você não deixa de pagar despesas obrigatórias, né? E isso no Brasil já ocorreu em outros momentos. Mas é inédito a gente ver o orçamento ser aprovado no final de março e, por conta desse impasse, né, surreal, eu diria, né, nós não temos o orçamento sancionado até o início de abril e a data de sanção é daqui a 2 semanas, né? Então, é realmente muito preocupante e especialmente levando em conta o momento que o país vive, que não é um momento normal e é um momento em que você não deveria ter esse tipo de impasse mesquinho, ao meu ver, ligado a esses interesses atinentes às emendas parlamentares que já iriam subir de forma muito expressiva, né? E cabe a todos nós, brasileiros e brasileiras, se perguntar se faz sentido, no contexto atual, a gente ter um Congresso, um governo, né, que quer triplicar o volume de emendas parlamentares, né? É um verdadeiro contrassenso, é um absurdo, é de fato um desrespeito à sociedade o que a gente viu no trâmite desse orçamento. O ministro Paulo Guedes ele já sinalizou que, dependendo da decisão do presidente, ele até poderia sair do cargo. Não é a primeira vez que o ministro Paulo Guedes ameaça deixar o governo. Mas você acha que ele sai mais fragilizado dessa disputa? Olha, quando as pessoas vão para Brasília trabalhar, eu já tive essa oportunidade, você sabe que isso envolve muitas vezes sacrifício pessoal, né? É um trabalho desgastante e o que a recompensa que a gente tem de fazer isso e que certamente o ministro e sua equipe tem é tentar buscar melhorar o Brasil, né? Agora, se você está envolvido num projeto em que você tem identidade, né, com as políticas que estão sendo propostas, implementadas, com as reformas, é uma coisa. Agora, se essa identidade deixa de existir, né, e o governo vai por um outro caminho, que, inclusive, que não aquele que foi proposto inicialmente, é natural que quem está, né, à frente da equipe econômica, sofrendo um desgaste enorme, questione a necessidade ou a vontade da sua permanência, né? E a gente sabe que, desde do ano passado para cá, vários integrantes da equipe econômica, dirigentes de bancos públicos, enfim, acabaram optando por deixar seus cargos, né? Então, essa é uma possibilidade que sempre existe, né? Porque se você vai para um governo que diz ter uma agenda eleitoral, né, defendendo uma nova política, né, defendendo a responsabilidade fiscal, e ele volta as costas para essa agenda, né, por que permanecer, né? Essa é a pergunta que acho que muitos estão se fazendo no Ministério da Economia. Então, talvez uma eventual saída do Paulo Guedes seria interpretada como natural, se o governo mudar a sua posição. Não, infelizmente na nossa história a gente já viu, né, trocas de ministros da Fazenda ocorrerem, né, até com uma certa frequência, né? Por quê? Porque rompe-se a identidade com o projeto que está sendo conduzido e a pessoa vai embora e é substituída, né? Eu torço para que não seja esse o desfecho, né, desse imbróglio orçamentário, né, porque isso certamente vai criar, né, mais incerteza ainda, uma paralisia decisória, né, num ano crítico para a retomada da economia, mas aí cada um tem o seu limite, né? Precisa ver qual é o limite
que as pessoas serão, né, em relação ao qual as pessoas serão colocadas na hora que houver a decisão sobre o que fazer com esse orçamento que eu estou chamando de orçamento fake news, né? Orçamento que não faz sentido, né? Um orçamento fictício, como muitos estão dizendo. Só que se o presidente Bolsonaro seguir pelo caminho do Guedes, ele vai criar um impasse com o Congresso. Vai ter que vetar diversas emendas de diversos parlamentares, diversos senadores, e muitos desses congressistas podem retaliar o governo, não votando certas pautas econômicas ou pautas do interesse do presidente. Como é que o senhor avalia a aprovação de reformas nos próximos meses ao longo do ano e também de outras medidas de interesse do governo, se esse cenário se concretizar? Olha, se o preço do Congresso aprovar reformas é esse, né? Se o amor que os presidentes das duas casas, as lideranças do Centrão, têm pelas reformas, tem esse custo, né? Inclusive usando expedientes que parecem ser ilegais, né? Então esse compromisso é um compromisso fraco, né? O presidente da República, o governo, o ministro da Economia não deveriam, né, pagar esse preço, até sob risco, né, de crime de responsabilidade, até sob o risco de que os técnicos da área de orçamento, do Tesouro, se recusem a executar um orçamento que os deixa fragilizados, né, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de seu próprio CPF, como ocorreu, inclusive, com as pedaladas da presidente Dilma. Vários, né, servidores acabaram sendo responsabilizados, né, na pessoa física. Então, não é possível querer que o governo pague esse preço. Não é razoável, né? Se é assim, isso é uma chantagem da pior espécie, né? O governo não deveria se dobrar a esse tipo de chantagem, deveria denunciá-la para a sociedade. Quais são os outros riscos que o senhor avalia para um possível furo no teto de gastos, além deste do orçamento? Quais são os outros riscos fiscais no país? Olha, é evidente que aí, não pensando num furo do teto, né, mas sim gastos acima do teto, claro que o maior risco que nós temos hoje conhecido são gastos ligados à pandemia, né? Então, esse ano a gente já deverá ter alguma coisa como 1% do PIB, né, 70, 80 bilhões de reais, de gastos excedentes ao teto, né, ligados à aquisição de vacinas, ligados ao auxílio emergencial, esses já aprovados, né, e também, possivelmente, no programa de redução de jornada de trabalho, esse que ainda está sendo negociado, né? A torcida é que, evidentemente, não só pelo custo fiscal, né, mas pelo custo humanitário, né, que a pandemia receda, né, a gente consiga avançar na vacinação. Nesse ano, esse é evidentemente o maior risco. E o ritmo de vacinação? Nos últimos dias, diversas notícias foram publicadas sobre dificuldades, tanto da Fiocruz como do Instituto Butantan, em adquirir insumos para a produção de vacinas. Tanto é que a meta de vacinação para abril já foi reduzida e também para os próximos meses também é uma perspectiva de maior dificuldade. O senhor acha que a vacinação tende a desacelerar um pouco, além do esperado? Olha, pelos números que a gente segue, né, ela não deve desacelerar. A gente imagina conseguir, em abril, maio, né, uma média diária mais próxima de 1 milhão de vacinas dia, né? O que ocorre, aí há dois problemas. Primeiro, um problema mundial, né, de falta de disponibilidade da vacina, dos insumos, né, o IFA, que no caso é o que o Brasil precisa, porque as vacinas estão sendo feitas aqui, né? Então, vamos dizer assim, tem esse problema mundial de oferta.
O outro problema é que, como a vacina virou um problema político aqui no Brasil, a corrida, né, entre o Instituto Butantan, o Instituto Fiocruz, né, o governo federal, o governo do Estado de São Paulo, né, acabou se sinalizando com cronogramas irrealistas, né, onde a gente teria uma disponibilidade de vacinas que talvez fosse a maior do mundo, né? Então, isso gera bastante frustração, na medida em que há uma expectativa da sociedade, né, das pessoas do grupo de risco, de que a vacinação fosse mais célere, né? E isso não está ocorrendo, tá? Eu acho que é culpa dos institutos que estão fazendo um esforço muito grande para fornecer a vacina? Não. Acho que eles estão limitados, né, por insumos, enfim, que estão sendo disputados, né, mundialmente, inclusive agora com uma piora grande da pandemia na Índia e uma necessidade de acelerar a vacinação na China, que são os dois grandes fornecedores, né? Mas é realmente frustrante a gente ter visto, né, promessas fantasiosas com relação ao ritmo da vacinação que não se cumpriram. Vamos torcer, acho que nos próximos 3 meses, né, conseguiremos completar os grupos de risco, né, até 60 anos, e aí avançar, né, no grosso da população adulta, que é aquela que está com mais restrição à mobilidade, que é aquela mais importante do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Então, acho que no segundo semestre a gente já vai ter uma disponibilidade, uma vacinação mais robusta, né? E quem sabe vacinando toda a população adulta até o final do ano. E já caminhando para a reta final da nossa entrevista, gostaria de saber qual a sua perspectiva neste médio prazo para o nosso país. Atualmente ele é visto como um dos patinhos feios dos emergentes, com muito risco fiscal, mas isso acha que isso tem essa volatilidade nas bolsas, nos mercados aqui no Brasil, tende a aumentar com mais próximo a chegar da eleição ou isso vai diminuir? Eu acho que sim. Eu acho que a história das nossas eleições, das duas últimas, foi de muita volatilidade, né? E eu não vejo por que essa aqui vai ser diferente, em particular se a gente reproduzir a polarização da última eleição, né? E provavelmente com a candidatura do ex-presidente Lula, né? E então essa volatilidade eu não vejo como ela vai diminuir a partir do segundo semestre, né? Por um lado, acho que a boa notícia seria, né, o avanço da vacinação, a normalização gradual da economia, né, e a recuperação do crescimento econômico. Mas, por outro lado, a gente vai entrar nesse ciclo político-eleitoral que, inevitavelmente, vai trazer, de novo, bastante volatilidade. E é isso, Caval. Muito obrigado por ter se disponibilizado para a entrevista e seja bem-vindo a futuras oportunidades. Muito obrigado, agradeço o convite. Então, pessoal, para você que ainda não conhecia o canal do Poder 360 no YouTube, inscreva-se, ative o sininho e também deixe seu comentário. Até mais. Tchau.